Olá, meus amigos, voltamos então, conforme o prometido, para continuar aprendendo verbo, beleza? Vamos ver como é que a gente continua, do que eu preciso falar com vocês agora. Olha só, continuando na mesma lógica, de que o verbo é igual a radical, né? Vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal, tá? Continuando nessa mesma lógica. Olha só, agora eu vou querer trabalhar com vocês com o presente com o pretérito imperfeito, igual eu estava fazendo, só que com a segunda e terceira conjugação, beleza? Olha só como é que vai ser. Então eu tenho que pegar o ia ou ia, né? Foi isso que a gente mostrou lá, ia ou ia. Se o verbo é da segunda ou terceira, vamos pegar o verbo vender aqui. Ué, está escrevendo? Escreveu. Se ele é da segunda conjugação, nós temos a vogal temática é. Beleza? Mas, como eu falei lá anteriormente, pode ser zero, tá? As desinências número pessoais continuam aqui as mesmas. 0, S0, mos, is, m, né? Olha só, se eu sair somando aqui, juntando, ó, vai dar eu vendeia, tu vendeias. Isso não existe. Por quê? O que está sobrando aqui, gente? Ó, vamos pôr vende, mais mais ia, mais o S, por exemplo, né, do tu. Eu vendeias não é eu vendia, então aqui é zero. Então eu sei que a vogal temática aqui foi zero, ela foi manifestada dessa forma, tá? Ok? Então, zero. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendíeis, e eles vendiam. Volta para cá, né? Se fosse da terceira, seria partir. Mesma coisa, né? Aí teria o i ou zero. Só que, eu não tenho dois i's na hora de escrever essa palavra, certo? Não é assim, ó, parte, ia. Então, na verdade, de novo, foi zero aqui. Então, eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partias, eles partiam. Pronto, acabou. Resolvi mais um problema. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o presente do subjuntivo. Olha só. Eu coloquei até diferente aqui. Pode ver que está em vermelho, né, gente? Deixa eu apagar essa bagunça aqui, né? Todas, isso. Pode ver que está até em vermelho, ó. E o quadrinho de fundo azul. Por quê? São os dois tempos verbais que mudam a desinência modo temporal de acordo com a conjugação, se é da primeira ou se é da segunda e terceira, entende? Bom, vamos lá, presente subjuntivo é para a primeira, a para a segunda e terceira. Então, vou lá. Vamos pegar o verbo cantar, né, para ficar bem no tradicional mesmo. Cantar, vender e partir, né? Aí, aqui, na vogal temática, né? Geralmente, a vogal temática do presente subjuntivo vai ser zero, tá, gente? Geralmente. Mas se fosse da primeira era a, se fosse, né, mesma coisa. Mas vamos pôr o zero aqui, ó, tá? A desinência modo temporal também é outra, também vai mudar, certo? Também vai mudar. Vai ser para a primeira conjugação e a para a segunda e terceira. Então, ó, espero que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Nós cantemos, vós canteis e eles cantem. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda. Vendamos, vendais, vendam. Que eu parta, que tu partas, que ele parta. Tá vendo? Partamos, partais, partam. Ok, galera? Então, redondinho, funciona do mesmo jeito. Por que eu estou falando desses dois tempos? A FCC gosta muito de bater neles. Por quê? Como eu falei, eles mudam, né? Porque como é que cai uma questão disso normalmente? Ele pede para marcar a alternativa em que o verbo esteja flexionado nos mesmos modo e tempo que o verbo do enunciado. E aí, quando você tem a mesma modo temporal para tudo, é muito fácil. O que você achar numa, você acha no outro. Quando você muda, é que o cara pode criar dificuldade, né? Onde mais ele pode criar dificuldade, por exemplo? Quando ele estiver falando do presente do indicativo e do pretérito perfeito. E agora, esse é o meu objetivo, mostrar para vocês como funciona isso, tá? Vamos lá. Vender, vou pegar o vender, tá? Se vocês observarem, a desinência modo temporal é zero, tanto para o presente quanto para o pretérito perfeito, tá? Então, vender, zero.
ou... Ah, peraí que eu pulei a vogal temática, né? A vogal temática pode ser 0 ou é. A modo temporal vai ser 0. E a número pessoal, em vez do 0 na primeira aqui, vai ser O. O resto é tudo igual, tá? O, S, 0, mos, is e m. Então, ó, eu vendeu, não, eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. Ok? Beleza? E se fosse o pretérito perfeito, gente? A desinência também é 0, não é? Só que olha a desinência número pessoal, como é que é toda diferente, ó. Quase toda diferente. Vamos lá? Aqui, em vez do O, seria I. Aqui seria STE. Aqui seria U. Aqui seria igual, seria MOS, que é o único igual. Aqui seria STES. E aqui seria RAM. Ó, eu vendei, não, eu, ó, vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes e eles venderam. Gente, aí fica muito simples a gente entender até por que a desinência número pessoal do pretérito perfeito é completamente diferente da número pessoal do presente do indicativo, das demais. Na verdade, como as duas modos temporais aqui eram 0, a diferença entre os dois tempos era feita pela número pessoal. Por quê? Aí eu já entro em outra questão. Aí eu já entro na questão dos tempos primitivos e tempos derivados, tá? Deixa eu apagar esse trem todo aqui. Vamos lá. São 3 os tempos primitivos, tá? Chamados tempos primitivos. Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e a forma infinitiva, que é como o verbo nasce, vamos dizer assim, né? E o infinitivo. São essas os 3 tempos primitivos. A partir deles, os outros tempos são formados, tá? Aqui eu vou pegar a primeira pessoa do singular como modelo, tá? Aqui eu vou pegar a segunda. Vira e volta com a primeira dá, mas por segurança a gente pega a segunda pessoa do singular, tá? E aqui não tem pessoa, no caso aqui, a princípio eu não estou falando de infinitivo pessoal, então não preciso. Como assim? Do que eu estou falando, gente? Olha só. A primeira pessoa do singular do presente do indicativo oferece o radical, tá? Tudo é do radical que eu estou falando a partir de agora, para o presente do subjuntivo inteirinho. Todo o presente do subjuntivo segue a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Quer ver? Se eu pegar um verbo regular, não vai dar diferença do radical desses 3, tá? Se eu pegar um irregular, dá. Por exemplo, qual é o radical do verbo cantar? Cante. Então, eu canto, vou pegar o cante, espero que eu cante, que é presente subjuntivo, deu no mesmo, beleza. Agora, se eu pegasse o verbo fazer, eu ia observar que, para o verbo fazer, então aqui é cante, cante, né? Se eu pegar tanto o presente do indicativo quanto o presente subjuntivo, deu coisa diferente, né? Deu igualzinho, perdão, e pronto, né? Se eu pegar o verbo fazer, ó, o radical do infinitivo do verbo fazer é faz, tá vendo? E se eu pegar a primeira pessoa do singular do presente? Eu faço. Então, o radical aqui foi esse, ó. Faz. Diferente. Tá vendo? Então, deu diferença para o radical do infinitivo em relação a esse outro radical. Isso faz desse verbo um verbo irregular. E aí, se eu pensar, ó, como é que é o presente subjuntivo do verbo fazer? Espero que eu faça, que tu faças, que ele faça, façamos, façais e façam. Porque ele pegou essa primeira pessoa do singular do presente do indicativo, pegou o radical dela e usou, tá? Vamos lá. Pretérito perfeito vai oferecer radical para 3 tempos. Para o pretérito mais que perfeito. Para, presta atenção, o imperfeito do subjuntivo. E para o futuro do subjuntivo.
O infinitivo vai oferecer radical para quem? Para os demais, para os outros. Beleza? Vai oferecer o radical para os outros. Para os outros tempos que não foram mencionados aqui. Tá? Então veja bem. Pega o mesmo verbo fazer, tá? O radical do infinitivo é faz, como eu falei. O radical do presente do indicativo é esse aqui, faz, com cedilha aqui, né? E o radical do pretérito perfeito, ontem eu fiz, tu fizeste, tira tudo, fica fiz, não é? Então veja bem, galera, se eu aplicasse dentro daquela mesma lógica, né? Radical, vogal temática, por exemplo, se eu pusesse aqui o imperfeito subjuntivo e pusesse as desinências, ó, número pessoais, eu teria aqui, se eu fizesse, se tu fizesse, se ele fizesse, fizéssemos, ó, aqui é mos, né? Fizesseis e fizessem, tá? Se fosse o mais que perfeito, eu ia pôr a ore aqui, né? Átono. Então ia ficar eu fizera, tu fizeras, ele fizera, nós fizéramos, vós fizereis e eles fizeram. Tudo bem? Se eu quisesse usar o futuro do subjuntivo, eu ia ter que trocar isso aqui, ó. Porque aí eu ia colocar aqui o R, que é a marca lá do futuro do subjuntivo, ó, cadê? Tá aqui, que é a marca do futuro do subjuntivo, ó, tá? E adaptar esse resto aqui, ia ficar aqui, em vez de is, ia ficar des, e aqui é M. Então ia ficar, quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, quando nós fizermos, quando vós fizerdes, quando eles fizerem. Percebam, gente, que essa regra serve inclusive para os verbos irregulares. Só não te garanto isso aqui funcionando com os verbos ser e ir, que são chamados na gramática de verbos anômalos. Aí com eles realmente é mais complicado o negócio, né? Mas se você observar, vai seguir, vai dar lindamente, bonitinho, com todos esses verbos aqui. Ok, meus amigos? Belezinha? Então, dessa forma, nós vamos finalizando isso daqui. Tá? Depois eu vou postar para vocês um bloco só de questões da Fundação Carlos Chagas com isso daqui. Resolvendo questõezinhas para vocês verem exatamente como funciona. Beleza? Um grande abraço para vocês e até uma próxima.